Olá, amigos! Hoje nós vamos voltar a falar sobre saúde, porque saúde é fundamental, saúde é essencial e o assunto muito te interessa. Nós vamos falar sobre hipertensão arterial. E quem está conosco é a doutora Ana Cristina Camarosano. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Mari. Um prazer estar aqui com você. Novamente, com certeza nossa. Doutora, o assunto de hoje é a hipertensão arterial. Eu acho que o principal, o ponto de partida é nós falarmos sobre o que é a hipertensão arterial no organismo humano. Bom, primeiro seria interessante a gente falar o que é a pressão arterial, que é a força com que o coração propulsiona o sangue para os vasos. Então depende de uma equação que envolve a contratilidade cardíaca, a frequência cardíaca e a resistência dos vasos, né? Então o normal pela Organização Mundial de Saúde é que isto aconteça numa pressão entre 13 de máxima e 8 de mínima. Então 13 por 8 é a pressão considerada, ou até 13 por 8 como normal. Acima disso, entre 13 por 8 e 14 por 9, nós temos uma pressão que é considerada limítrofe, e a partir de 14 da máxima ou da sistólica e 9 da mínima ou diastólica, ela é considerada hipertensão pela Organização Mundial de Saúde, e a partir daí nós temos graduações em níveis de leve, moderado e importante. Mas, doutora, quais são os fatores, na verdade, que desencadeiam a hipertensão arterial no indivíduo? Bom, os fatores desencadeantes, primeiro a gente separaria como que é a hipertensão, se ela é primária ou essencial, que é a maior prevalência da hipertensão, ou secundária. Secundária é quando existe alguma alteração estrutural, o indivíduo ele tem alguma patologia, por exemplo, um feocromocitoma, uma coartação da aorta e outras várias situações específicas de doença que gere hipertensão. Mas o mais comum, 95% dos casos, se trata de hipertensão essencial ou primária. E aí você tem um fator genético e hereditário que carrega basicamente toda essa hipertensão. Claro que o indivíduo, associando o seu fator genético e hereditário a questões ambientais como uma má alimentação, obesidade, excesso de estresse, ele sobrepõe esses dois fatores e aí a hipertensão ela se comporta de várias maneiras. Bom, no caso, o que as pessoas poderiam estar fazendo? Por exemplo, eu já sei que eu tenho um fator hereditário, suponhamos, né? Já sei meu pai, minha mãe. O que eu posso fazer para eu estar dificultando o aparecimento, o surgimento de uma hipertensão arterial? Bem, a hipertensão, eventualmente, ela pode acontecer com todos nós. Então, acho que primeiro a gente tem que separar um pouquinho isso. Por exemplo, o estresse, a dor em excesso, alguns alimentos ou bebidas, o café, por exemplo, o fumo, o álcool, o próprio exercício físico aumenta a pressão sistólica. Então, são situações que ocasionalmente você eleva a sua pressão arterial e são situações que todos nós apresentamos, situações normais em que a pressão arterial se eleva. Mas quando você vê que ela está frequentemente elevada e o ideal é mais de uma medida, o que é se considerado são 3 aferições pelo menos da pressão arterial, em momentos diferentes, em ambiente tranquilo, e se ela está acima do que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, aí sim você é considerado um hipertenso. E aí você deve fazer os exames cabíveis a isso, porque envolvem riscos cardiovasculares, neurológicos, renais, arteriais. Então, os exames que são importantes, que a pressão arterial elevada afeta, né, esses órgãos, da parte cardiológica, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, a monitorização da pressão arterial nas 24 horas, né? Então, são exames que são pertinentes nessa situação. Então, o indivíduo pode se prevenir desta forma. E exercício físico é uma coisa que, apesar da pressão arterial sistólica se elevar, o condicionamento físico é um fator benéfico, tá? Que vai ajudando depois a haver até queda na pressão arterial. Então, exercício físico, uma alimentação saudável, com restrição de sal, de gorduras, tá? Isso é importante. Uma vida com um pouquinho menos de estresse, tentar levar uma vida mais equilibrada, e se isso não for suficiente, a medicação ela se torna necessária, e perda de peso sem dúvida também é essencial.
Doutora, muito obrigada pelas suas explanações e olha, o que eu posso dizer para você, meu amigo, minha amiga, é o seguinte, só dessa nossa conversa eu já tenho mais 2 assuntos muito interessantes que você não pode perder. Nós vamos voltar a conversar com a doutora, que é a obesidade e exercício físico. Até que ponto ele é vilão, até que ponto ele é mocinho. Então, teremos assunto para frente.